Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa especial Conversa de Botequim Empreendedorismo. Uma vez por mês, um bate-papo com alguém ligado a alguma forma de empreender, em alguma forma de fazer a economia fluir, enfim, novidades. Quero agradecer ao Sebrae, na figura de João Hélio Cavalcante e de Eduardo Viana, pela viabilização do programa bem bacana dessa edição, como você já pode ver, com Eugênio Espíndola, que é técnico em inovação do Sebrae. Vamos descobrir exatamente o que é isso. Eugênio Espíndola, bem-vindo ao Conversa de Botequim Empreendedorismo. Obrigado, Cefas. Boa noite, pessoal que está em casa, na rua, onde tiver, né? Assistir em qualquer lugar. Assistir em qualquer lugar. Muito bom estar aqui, vamos bater esse papo, conversar bastante aqui. Vamos sim, vai ser um papo bacana. Aqui nos bastidores em off a gente já estava batendo papo, vai ser bem bacana. Vou fazer aqueles velhos lembretes de sempre. O programa é 100% interativo. Quem quiser assistir pode vir aqui para o Bardalos Comida e Arte. É só vir para cá, toma uma sopa, uma cerveja, água, refrigerante, enfim. O Bardalos está aberto já e em pleno funcionamento. E quem quiser fazer alguma pergunta para o Eugênio, algum comentário, vai lá no Facebook Cefas Carvalho, que a produção traz para cá, no bom e velho papel. Tudo aqui é arcaico, é bem conversa de botequim mesmo. O programa tem produção e filmagem de José Agrio, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas, que hoje está em missão externa, e nós temos o apoio logístico de Lula Belmont aqui no Bardalos. Nós vamos deixar de blá 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 e vamos para o bate-papo. Eugênio, tem um monte de perguntas para fazer sobre o Sebrae, sobre inovação, mas a tradição do programa, que a gente já fez com outros técnicos e analistas do Sebrae, é sobre como a pessoa começou naquilo que ela é hoje. Você é técnico, analista em inovação do Sebrae, o Sebrae é uma referência para as micro e pequenas empresas, mas ninguém é criança querendo ser analista do Sebrae. Você é criança querendo ser bombeiro, jogador de futebol, corredor de Fórmula 1. Como é que foi sua infância? O que é que você queria ser? Como é que começou tudo? Vamos lá, eu sou daqui de Natal, nascido e criado aqui em Natal, estudava aqui pertinho do Bardalos, estudei desde o maternal até o pré-vestibular no Neves. Sim, pertinho, lado, sim. Né? E assim, desde a época de colégio, eu sempre fui muito envolvido com as próprias ações do colégio, de centro cívico, de parte de liderança de turma. Eu sempre gostei muito da parte de gestão daquilo, né? Então, por exemplo, na época do pré-vestibular, eu fiz parte da comissão organizadora da festa de formatura. Então, eu já comecei ali a parte de organização de eventos, né? Cuidar do caixa, do recurso. Foi o início, realmente o início de tudo ali na parte do colégio. E aí, então, eu fiz o vestibular, na época, vestibular, hoje é Enem, né? Hoje é Enem, Fiz para administração, né? Cursei administração nenhuma particular, na Farne, hoje é UNRN. E aí foi o início da minha jornada na parte do empreendedorismo. Como é que eu cheguei no Sebrae? Na minha primeira experiência profissional, eu até brinco assim, para chegar onde eu estou, todo mundo tem um início, né? E eu fui aquela pessoa que ficava na biblioteca pegando os livros, emprestando. Na biblioteca da universidade? Na biblioteca lá da Farne. Da Farne. Isso. Você se formou em administração? Me formei em administração. Pronto, tá. E aí o meu primeiro estágio foi na biblioteca, cuidando da organização da biblioteca. Da biblioteca. Ficava ali na questão do empréstimo, de devolução dos livros, pegava os livros e guardava nas estantes. Então já me ajudou até mesmo na própria faculdade de eu achar com facilidade algum livro, eu ter acesso à parte da literatura, da leitura para o meu TCC. E aí eu fui para outras experiências, né? Tive uma oportunidade de estudar também na UFRN, mas não terminei o curso de rádio e TV. Na época se chamava radialismo. Isso. Hoje eu acho que é audiovisual. Audiovisual, o nome do curso, né? Comunicação social, mas não terminei. Consegui uma oportunidade de uma bolsa no IFRN, na incubadora de empresas. Bacana. E aí naquela época para mim já foi mais um passo para o mundo do empreendedorismo. E o que é uma incubadora de empresas? Né? O que é? A incubadora de empresas igualmente quando uma criança nasce e está com certa dificuldade no momento do nascimento, ela tem incubadora para os recém-nascidos. E igualmente tem uma incubadora para empresas. Então são para empresas recém-abertas, né, empresas iniciantes, que ela tem todo um apoio de gestão, apoio de marketing, apoio... Enfim, tem todo um apoio para ela dar os primeiros passos no mercado. Sim. E depois ela sair da incubadora e ir para o mercado. E aí quando eu estava na incubadora, que era na incubadora do IFRN... Né? IFRN. Do IFRN. Isso, você estudava radialismo
Mas a incubadora na IFRN. IFRN, exatamente. Eu estudava na UFRN. UFRN e a incubadora na IFRN. No IFRN, ali em frente ao Midway, né? Sim. No Natal Central, na incubadora ITNC, Sim. Incubadora Tecnológica Natal Central. E aí foi quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, eu era bolsista na área de gestão e marketing, eu apoiava os empresários que tinham suas startups dentro da incubadora. Sim. E foi o meu primeiro, digamos, relacionamento com o Sebrae. Comecei a fazer os cursos do Sebrae que tinha. Eu lembro que eu fiz o curso de gestão de pessoas, fiz o curso de recursos humanos, curso de marketing, fiz acho que uns 4, 5 cursos. Sim. E aí depois eu comecei a fazer a parceria da incubadora com o Sebrae. E aí depois teve uma oportunidade, o Sebrae abriu um edital para trainee, né? Hoje é a forma principal para entrar no Sebrae como trainee. Participei do concurso, fui selecionado e aí já estou há 11 anos no Sebrae. 11 anos já? Nessa jornada aí, passando por vários setores, já morei no interior. Nossa, vamos falar sobre isso. Aí quando você entrou, qual foi o seu cargo inicial e como é que foi o seu impacto inicial de, nossa, estou trabalhando no Sebrae? Aquele impacto, é uma empresa grande, né, sabe, que tem um nome muito forte, não só em Natal, Rio Grande do Norte, mas no Brasil, Sim. né, uma das marcas mais respeitadas no país, né, mais conceituadas. Eu entrei como cargo de trainee, que é oficialmente a forma de entrada, né, então durante um ano a gente tem uma forte capacitação, né, para a parte técnica e da parte cultural também do Sebrae. A gente tem toda a inserção cultural dentro da instituição e a gente tem que desenvolver um projeto inovador, né? Então, na minha turma éramos 5. Nesse primeiro ano, eu e uma outra colega fomos já aprovados e passamos a ser analistas do Sebrae. Bacana. E aí, nessa época, eu era da unidade de gestão estratégica, então eu era responsável pela parte de planejamento estratégico do Sebrae. E aí eu passei uns 4 anos aproximadamente nessa unidade, e aí fui tocando alguns outros barcos lá dentro, foi quando eu fui para o interior e tudo mais. Qual interior que você foi? Eu passei um tempo em Caicó. Caicó, cidade grande. Cidade grande, terra muito boa. Você falou interior, pensei que era uma cidade muito pequena. Não. Caicó O Sebrae tem capital do Seridó. Isso, capital do Seridó. Isso, falando com o pessoal do Currais, vai dar uma briga. Vai dar, tem razão. Com todo o respeito, Currais Novos é a capital cultural do Seridó. E passei um tempo em Caicó, né? E aí lá eu já fui gestor do projeto de inovação da indústria. Então eu atendia principalmente a indústria boneleira, a parte de confecção, que é muito forte. Muito forte lá, né? sim. Tem a parte de cerâmica, que também é muito forte na região, né? Ali de Parelhas, tem muitas cerâmicas. Então eu fazia todo o atendimento de Caicó e da região. Da região, né? Seridó. Do Seridó, exatamente. São em torno de 15 municípios, se eu não me engano, que a gente... Que 15 a 20 municípios, não estou lembrado do número exato que a gente atende por Aqueles lá. mais conhecidos e os satélites, né? Isso. Na verdade, o Sebrae tem agência nas principais cidades, vamos dizer, as maiores. Sim. Né? Então, citando aqui, vamos no caminho de carro. Saindo daqui de Natal, então aqui em Natal a gente tem a sede em frente à Arena das Dunas. Isso. E tem também no Partage Norte Shopping, na Zona Norte. Isso. E a gente tem em Nova Cruz, em Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. Aí vamos pegar a estrada Alta BR. Aí temos em Açu, Mossoró e Pau dos Ferros. Isso. Essas são as agências que você vai ter. Então são as agências onde as cidades são mais polo para a região e tem toda a capilaridade para atender. Então a de Caicó, como você falou, atende Parelhas, Santana do Matos, Acari. Isso, Acari, Cruzeta, aí desce lá para Equador, tem todo atendimento lá para Santana do Seridó, atende toda aquela região ali. É uma região boa para trabalhar, né? Já fiz trabalhos lá. E Seridó é muito forte a cultura empreendedora. Isso já vem da história, né, da colonização holandesa lá. É verdade, né? Sim. E a cultura empreendedora no Seridó, acho que é uma das mais fortes aqui no estado, né? O pessoal lá é bem empreendedor. Realmente vem, digamos, de berço, vem ensinado para o pessoal empreender lá. É bem Quantos forte. anos você passou lá? Eu passei só um ano. Ah, só um ano? Só um ano. Como é que foi a experiência? Foi muito boa, foi muito boa. Tô indo para lá a próxima semana, inclusive vou passar uma semana lá dando apoio para alguns colegas para algumas ações, mas foi uma experiência assim, muito boa. Depois recebi o convite para voltar para Natal. Melhor estar perto aqui do lado da família lá. Né? Mas foi uma experiência excelente lá em Caicó, todos os colegas, os projetos que a gente desenvolveu, foi muito enriquecedor, foi muito bom lá.
Bacana. Eugênio, aí quando você voltou, aí voltou num cargo diferenciado, como é que funciona isso no Sebrae? Como é que foi sua colocação depois da volta de Caicó? Perfeito. Quando a gente entra no Sebrae, a gente entra como trainee, Sim. E aí depois todo mundo é analista. Sim. Então, desde, digamos, o analista que é recém-contratado, Sim. como até a gente que já está próximo da aposentadoria, todos são analistas. Sendo que aí tem toda uma progressão de carreira, Sim. né, internamente, de alguns níveis de salariais, de cargo, de experiência que passa. Sim. Mas todos somos, se perguntar para Eduardo, né? Para qualquer outro colega, vai dizer que é analista do Sebrae. Tá. Aí, normalmente, por exemplo, eu me apresento como analista de inovação, porque atualmente eu estou na unidade de inovação. Não é isso, que é específico. Exatamente. Quando eu estava na unidade de gestão estratégica, eu era analista de planejamento. Aí, normalmente, a gente altera, digamos, o final, mas se a gente for ver na prática, assim, digamos, no que está no papel, todos somos analistas técnicos. Né? E aí, quando eu voltei para Natal, né? Eu voltei para a unidade de políticas públicas. Nossa! Né? Então, tem toda uma possibilidade de trabalho dentro do Sebrae, né? De a gente ter um trabalho generalista, de que a gente pode ter essa mudança interna, é bem comum. Né? Então, planejamento, fui para a ponta no atendimento, depois fui planejamento para políticas públicas, tem todas essas possibilidades de mudanças internas. É super comum, super normal. Que bacana! E vamos falar sobre isso então, sobre essas mudanças. Você foi para a área depois de inovação. Isso. Eu já entrevistei aqui, já ouvi, bati papo com o pessoal do Sebrae, da área de turismo. Foi a última entrevista com o Ives Guerra. Já entrevistei também pessoas ligadas à área de economia criativa. Mas a inovação até não. O que é exatamente inovação? Eugênio, explica para quem é leigo, que é o meu caso. Vamos lá. Inovação, se a gente for pegar na literatura mesmo, é fazer algum processo, algum produto de forma diferente. Sim. Não necessariamente eu preciso fazer uma inovação disruptiva, criar algo do zero, realmente algo, como é que eu posso dizer, algo marcante para o mercado. Sim. Mas se eu, por exemplo, com essa garrafa, ela tem essa tampinha, que ela é solta. Se eu desenvolver um produto aqui nela, que é essa tampinha, para que na hora que ela abra, ela fique presa e não polua o meio ambiente, isso aqui já é uma inovação que eu estou fazendo. Ou seja, são pequenas mudanças, pequenas alterações, nesse caso de um produto, que a gente consegue definir como sendo inovação. Aí tem os vários tipos de inovação. Tem inovação de produto, nesse caso, exemplo, pode ter inovação de design, de uma garrafa diferente. Inovação de serviço? Inovação de serviço. Também? Que a gente chama a parte de modelo de negócio. Por exemplo, o Uber, que a gente usa hoje, né? Quase todo mundo usa, né? É uma inovação de modelo de negócio, porque é de forma disruptiva a forma com que a própria estrutura da empresa é feita. Então, é uma nova possibilidade da empresa que a gente chama, é um novo modelo de negócio. E aí eu posso ter inovação de processo, né? Uma forma de pagamento que eu desenvolvi, o Pix, por exemplo, um novo processo de pagamento. É uma inovação. É uma inovação. Entendi. Né? Então, é uma área bem abrangente, né? Quando a gente bom. E o que a gente trabalha lá no Sebrae é para fomentar a inovação nas pequenas empresas, né? De várias formas, seja para a forma de alguns editais que a gente faz de fomento, né? Para a inovação. E aí a área específica que eu trabalho é com as startups. Sim. Né? Que aí também explicando para o pessoal que está assistindo para quem é leigo, né? O que é uma startup? Um nome tão bonito, né? Startup nada mais é... Júnior. Nada mais é do que são empresas nascentes, de base tecnológica, que tem um poder, uma potencialidade de se escalar. E o que é isso? Isso. Quando eu tenho uma empresa com uma estrutura pequena, mas que com essa estrutura pequena eu consiga ganhar milhões. Eu consigo ter muitos clientes. Sim. E aí, um caso clássico, o próprio Uber, né? Que, digamos, ele desenvolveu um modelo de negócio onde tem os motoristas parceiros, que não são ligados diretamente a ele, mas eu consigo ter uma estrutura mais enxuta e ter um poder de escalabilidade de clientes em relação a isso. Por esse conceito, iFood seria um... iFood seria um outro Spotify exemplo. Seria outro. Netflix é um outro exemplo. Um baixíssimo número de funcionários,
e uma ampliedade monumental. Exatamente, exatamente. Eu posso, por exemplo, desenvolver algum produto onde eu faça a edição de vídeos de forma mais automatizada, ou seja, eu posso manter uma estrutura pequena e fazer uma automação, edição de vídeos, por exemplo, de forma mais automatizada, e isso pode se transformar no negócio, entendeu? Terminar desenvolvendo uma empresa para essa área especificamente. Bacana. E aí as possibilidades são infinitas de criação de empresas. Vamos falar de um exemplo prático. Eu percebo que quando a gente fala de exemplos práticos é sempre interessante. É sobre coisas bem prosaicas, coisas bem pé no chão. Por exemplo, como é que a inovação pode ajudar? Alguém chega no Sebrae, o cara tem uma barraquinha de cachorro-quente. Aí diz, Eugênio, eu faço de tudo certo, mas meu cachorro-quente não vende. E o cara do lado, o Zé do lado, da rua do lado, vende o dobro de cachorro-quente. Qual é a inovação que ele pode fazer? A salsicha, a mostarda, alguma coisa? Como é que o Sebrae ajuda quando o João chega lá querendo dinamizar a barraquinha de cachorro-quente dele? O primeiro passo é fazer um diagnóstico. Tá. Que, né, é igual quando a gente vai no médico. É do médico examinar. Então a gente vai examinar, vai conversar com ele. E aí pode ter vários tipos de inovação. Nesse caso, do exemplo de quem tem uma barraquinha de cachorro-quente, por exemplo. Tanto pode ser inovação no produto. Sim. De usar uma mostarda diferenciada, um produto diferenciado. Eu posso fazer a apresentação do produto de forma diferenciada. Eu posso usar aquele saquinho, ou usar uma embalagem diferente. Quem sabe mandar fazer numa gráfica uma embalagem que tem o formato de um cachorro e eu boto o cachorro quente dentro, entendeu? Cardápio mais bonito, uma luz na barraquinha. Uma luz LED, o cardápio bem visível para os clientes, ver com o produto. Então, as formas de inovação, né, são infinitas, realmente. Bacana. Então, vai depender muito do que ele está disposto, tem a questão de investimento também, mas a gente sempre vai procurando atuar exatamente esses pontos específicos, esses detalhes que a gente consiga aprimorar para o cliente de acordo com o que ele deseja especificamente, né? Mas nesse caso do cachorro-quente, é isso. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa. Às vezes uma mostarda diferenciada muda tudo. Ele fazer um molho da casa. Molho da casa. Molho da casa. Então, por exemplo, tem alguns fast foods daqui locais, né? Essas barraquinhas de cachorro-quente e tudo mais. Muitas delas famosas por causa do molho. Às vezes a gente ia lá por causa do molho, ou seja, é um diferencial, uma inovação que ele fez ali. Né? Como leigo, eu vou lembrar, eu sou mais velho que você, mas você conhece, obrigado. O Tanaka era conhecido pelo sanduíche gigante. Acontece que outras lanchonetes de Natal tinham do mesmo tamanho, mas o Tanaka foi carimbado como sanduíche gigante. Exatamente. Não deixa de ser uma inovação, porque os pães do sanduíche de Natal eram desse tamanho, do Tanaka era maior, dava para um casal comer tranquilamente. Exatamente. É uma inovação. É inovação. E aí a forma de comunicação dele também, porque ele poderia ter o maior sanduíche, mas não comunicar. Não comunicar. E aí é a forma de se destacar no mercado também, que também é uma inovação. A comunicação também é uma inovação. Também é uma inovação. A forma com que eu estou me comunicando com o cliente. Será que eu estou na rede social? Será que eu estou no Instagram, por exemplo? Que hoje muita gente usa o próprio Instagram como ferramenta de busca, principalmente para a área de alimentação. Quando eu vou buscar algum local para comer, eu quero saber, por exemplo, como é o prato, como é que é a foto do prato. Isso. Então, por que não ter um cardápio com a foto, ou ter no Instagram fotos do produto bem elaborado? E aí a gente pode usar até a própria inteligência artificial hoje que a gente tem, inteligências artificiais, por exemplo, eu tiro a foto desse copo com essa garrafa, tirei foto, jogo, por exemplo, para uma inteligência artificial e peço para ele deixar de uma forma com que ele transforme essa imagem em uma foto profissional. E vai ficar uma qualidade absurda, muito boa, mas o produto é esse aqui, é uma água com... É verdade. Você não está mentindo sobre o produto, apenas está... Vai estar melhorando a qualidade da foto, porque muitas vezes também a gente não tem acesso a uma máquina fotográfica muito boa, né? Sim. Então, vamos usar as tecnologias à disposição para facilitar o nosso processo. Que bacana, tem mais umas perguntas sobre isso, mas tem aqui gente perguntando. Lívio Oliveira, procurador e poeta, amigo meu, valeu Lívio. Muito rica a entrevista, o entrevistado é bem qualificado. Obrigado. Valeu Lívio, muito obrigado. Natália Chagas, nossa assistente de produção, boa noite Natália. Natália está em missão externa em Parnamirim. Valeu Natália, continua acompanhando aqui. Eugênio, sobre isso de inovação,
Já aconteceu, você tem cases assim de coisas que a pessoa chegou para você ou para vocês do Sebrae com uma coisa muito que parecia muito grave, mas de repente a solução foi muito simples e a pessoa ficou muito satisfeita? Você lembra de algo do gênero? Algo específico? Ou costuma acontecer? Normalmente, a gente até brinca que às vezes o atendimento do Sebrae é como se fosse uma UTI. Em qual sentido? Quem está com as finanças, quando está com a empresa andando muito bem, é igual quando a gente vai no médico. A gente normalmente não vai fazer um check-up quando a gente está bem. A gente vai no médico quando já está nas últimas ali, não está tão bem das pernas. É igualmente, às vezes, acontece no próprio Sebrae. Então, às vezes o cliente não está numa situação, principalmente financeira, muito boa, ele já chega com a gente para alguma situação assim, digamos, com a corda no pescoço, né? Aí a gente procura realmente fazer esse diagnóstico para identificar, né, alguns pontos e aí pequenas alterações de negociação, até mesmo de alguma coisa de dívida com o banco, né? Não chega a ser uma inovação, mas são casos que existem diariamente no Sebrae que a gente consegue facilitar, ajudar o empresário, né? A gente tem esses pontos diariamente quando o empresário chega ajudando, quando a gente chega para ajudar o empresário. Perfeito. Eu já lembrei agora uma história de detalhes, para você falar sobre esses detalhes. No carnaval desse ano, eu fui para Ponta Negra, um dos dias. E eu recordo que eu e meus amigos, a minha turma toda, a gente pegava cerveja e caipirinha em uma das barracas, era um monte de barracas lá ao lado, que tinha a placa de Pix desse tamanho, emplastificada. Isso. Pela razão que era muito mais fácil, você já chegava e pagava. As outras você tinha que pedir o Pix. Isso é uma inovação? Isso é o tipo de coisa que você pode melhorar o serviço? Com certeza. Então é de você se enxergar, você se colocar no papel de cliente. Você olha lá a sua barraquinha de cerveja, por exemplo, e pensar, poxa, o que eu posso melhorar aqui para facilitar o meu cliente, a vida do meu cliente. Tanto de deixar os produtos à disposição, para o pessoal ver quais as cervejas que eu tenho, por exemplo, quais as bebidas que eu tenho, o preço visível, que aí eu não preciso ir lá perguntar, eu já qual sei é, o aí valor. o som tocando alto, Exatamente. Quanto é? Então, se eu deixar o produto à disposição, o preço lá já visível, com o Pix, eu só vou apontar aqui e já vou pagar. Tá aqui, tá pago. Tá pago. Tá pago. E a rotatividade disso vai ser bem maior do que se eu for, quanto é essa cerveja? Não, vou perguntar primeiro se tem a cerveja. Se tem a cerveja. Se tem a cerveja. Tem tal. Tem cerveja tal? Tenho. Quanto é? Tanto. O outro ele já vai ver, me deu uma dessa aqui. Tá aqui. Já tá aqui pago, entendeu? Então a rotatividade, né, é muito grande. E aí a gente tem, nesse aspecto, a inovação do processo em si, né, porque é um processo mais facilitado para o cliente fazer, tanto pedir o produto, o processo do atendimento, né? Tanto do atendimento quanto do pagamento, processo de comunicação, de eu deixar todas essas informações já bem claras para o meu cliente. Né? Então, essas pequenas informações já visíveis para o cliente já vai facilitar muito e vai dar rotatividade, né? Vai girar o dinheiro para o empresário, né? Vai terminar vendendo mais. Com certeza. Eugênio, pergunta agora sobre questão etária e sobre questão geográfica. Em questão de idade, empresários mais velhos um pouco, tem mais dificuldade ou já se adentraram nessa questão toda de tecnologia, de mídias sociais, de mais jovens, empresários mais jovens, são mais fáceis? E ao mesmo tempo, existe diferença, você que trabalhou no interior, entre empreendedores natalenses ou da região metropolitana e empreendedores do interior? Vamos lá, primeira pergunta é da questão da faixa etária. A faixa etária. Tem diferença sim. Tem? Né? Então, público jovem, ele já nasceu com a internet existindo. É totalmente diferente. Então, eu já nasci com, digamos, com o celular na mão. Se eu pegar um público, por exemplo, pegar do meu público para trás, né? Na época que eu nasci, né, na minha infância, já tinha internet na minha infância, mas talvez o público 40 mais, né, eles já sabem da importância, mas costuma ter um pouco mais de resistência a isso, né? Mas, na verdade, isso já diminuiu muito, né? E eu acho que de 5 anos para cá já diminuiu muito essa questão da resistência, porque não adianta lutar contra a maré. É algo que veio
a inteligência artificial agora é muito forte. Também é inevitável, Não né? adianta ficar brigando, porque é algo que veio e eu tenho que entender o que está acontecendo ao meu redor, ver com o que é que eu posso usar aquilo para o meu favor. Isso. Né? Como é que a inteligência Que artificial... é irreversível, né? Irreversível. Irreversível. Exatamente. Da mesma forma que a internet era irreversível, a inteligência artificial já é irreversível. Já é irreversível. Aí é exatamente do empresário, independente da faixa etária, mas normalmente, vou botar aqui 40 a mais, normalmente eles não conhecem algumas tecnologias, não sabem como podem usar a seu favor, mas vão em busca de. Já os empresários mais novos, eles já conhecem as tecnologias e já sabem mais ou menos um direcionamento. Nem todos têm esse tipo de acesso à informação e aí é onde a gente entra para ajudar também. Né? Que tipo de informação, que tipo de produto ele está querendo vender e tudo mais, e aí a gente dá essa orientação para eles. Em relação à parte do geograficamente, né, a gente tem, eu diria que principalmente na área da inovação e focando na área de startups, que é o tipo de empresas que eu trabalho especificamente no Sebrae, a gente tem uma concentração muito grande aqui em Natal. Natal hoje é a 10ª cidade do Brasil com o maior número de startups. É mesmo, gente? Natal. Não sabia disso. É a 4ª do Nordeste. A gente fica atrás de Recife, Fortaleza e Teresina. Passamos Salvador. Estamos na frente de Salvador. E se a gente pegar o estado do Rio Grande do Norte, a gente só está atrás de Pernambuco e Ceará. Então a gente passa o Piauí. Então é um tipo de empresa, né? É um momento de empresa, startup, né? Que a própria maturidade do empresário de startup está aumentando muito, né? A gente tem algumas pessoas que acham que startup é muito para pessoas jovens, o pessoal que está saindo da faculdade também. Mas já tem um público mais maduro, que já sabe o que quer, que tem recurso, principalmente para investir em startups, né? Aí que a gente tem esse nível de maturidade maior em Natal. Contudo, e é uma das nossas estratégias, é de levar a inovação para o interior. É a interiorização da inovação. E aí a gente tem uma estratégia no Sebrae chamada Ecossistema Local de Inovação. E o que é esse ecossistema local de inovação? Né? Então a gente tem as nossas agências no interior do estado, né? Em Caicó, em Mossoró, em Currais Novos, onde a gente convida os atores do ecossistema. E quem são esses atores? São todas as pessoas que estão envolvidas com a inovação. A universidade, as faculdades particulares, os grupos que trabalham alguma temática ligada à inovação, a prefeitura municipal, que tem um poder muito grande, principalmente no interior. Então a gente chama eles para perto para desenvolver projetos de inovação. Muito bom. E aí isso está desenvolvendo muito no interior, principalmente no Seridó. Currais Novos, por exemplo, já está sendo um case nacional e já sendo citado em alguns eventos internacionalmente. Que bacana. O caso de Currais Novos. Muito bom. Lembrando que Timbaúba dos Batistas ganhou renome nacional por causa dos bordados. Por causa dos bordados, exatamente. Né? Então, Camila Pitanga usou em Cannes, no Festival de Cannes, foi nas Olimpíadas. Então assim, nós tivemos, e o Sebrae foi decisivo. Exatamente. Né? Já conversei com vocês do Sebrae. Exatamente, a gente atuou para ajudar, né, tanto a parte de acesso a mercado das bordadeiras, né, para fazer esse meio campo e conseguir dar esse match, digamos assim, né, para os empresários da região. Que bacana, a gente está chegando na reta final, a produção já olhou aqui para mim, vai ter pergunta daqui a pouco? Tem pergunta aqui, mas vamos falar sobre o Sebrae. Eugênio, quem deseja, quem está assistindo a gente agora ao vivo ou depois, que o link fica para sempre, quem estiver assistindo, você está aí para esse cachorro-quente, está com uma barraquinha de cachorro-quente, ou não, ou quer fazer uma startup. Tem uma ideia. Pode procurar o Sebrae, deve, como proceder? Pode, não só como pode, como deve. Né? Como proceder? Isso. Aqui em Natal, tanto pode procurar a nossa agência ali que fica em frente à Arena das Dunas, como também lá no Partage North Shopping. E quem está no interior pode procurar alguma agência, né, da sua cidade, como eu falei, nesses principais polos. Mas a gente tem uma estratégia, principalmente para a área da inovação, que a gente tem um Instagram específico para a área de inovação. Então é onde a gente divulga as oportunidades, os editais, as missões que a gente organiza para participar em eventos, né, os fomentos.
que se chama GoRN Lab, L-A-B, né? GoRN Lab. Arroba GoRN Lab, L-A-B. L-A-B, exatamente. Que aí lá é onde a gente divulga todas as nossas ações e o GoRN, que é o nome desse Instagram, é o maior evento de inovação do estado. Ah, sim, já li sobre isso. Exatamente. Esse ano vai acontecer de 7 e 8 de novembro. Nesse Instagram já tem muito conteúdo que a gente sempre está postando lá. E também no próprio Instagram do Sebrae, pode procurar, né? @SebraeRN. Isso. Vai acontecer onde? O GoRN? O GoRN, 7 e 8 de novembro, no Centro de Convenções. Centro de Convenções. É um evento gigante, expectativa é para 15 mil pessoas. Nossa, que bacana. Bastante gente discutindo, apresentando a inovação que a gente faz aqui no estado, que tem muita coisa. Em setembro? Em novembro. Em novembro, perdão. Novembro. Dá para se programar, se preparar? Dá para se organizar. É um evento gratuito, né? Não estamos com inscrições abertas ainda, Sim. né? Tem bastante tempo ainda para estruturar todo o evento. E aí a gente já aguarda, né, o pessoal interessado Que bacana. em discutir, em conversar inovação. Conversar inovação é sempre bom. E tem pergunta e comentário aqui. Josane Lopes. Boa noite, meus amores. Boa noite, Josane. Não, alguém que comentou. É você? Não. Ah, tá bom. É outra coisa. A Márcia, ela botou aí encantadora, mas ela corrigiu agora, incubadora. Tá. Márcia Kaline, que é vizinha aqui do Bardalos, produtora cultural. Meu filho era de uma incubadora do UFRN. Hoje a empresa está com 5 anos. Olha aí. Que bacana, Márcia. Não sabia não. E tem incubadora aqui no IF, nesse aqui da Rio Branco, eles estão estruturando, focada na área das artes. Que bacana. Que venham mais incubadoras, né? Não mais, exatamente, para incentivar ainda mais, principalmente essa área da economia criativa. Perfeito. Eugênio, para a gente encerrar, então, qual é o diagnóstico que você faz do seu setor de inovação? E a gente está no meio do ano. Quais são os projetos da inovação e do Sebrae de uma maneira geral para esse segundo semestre de 2025? Perfeito. É assim, a gente tem uma área gigantesca para ser explorada aqui no estado, tem uma potencialidade enorme aqui no estado. A quantidade de ideias que são produzidas na academia, principalmente, né? Projetos de pesquisa em si que podem se transformar em empresas, né? A gente tem algumas ações com a UFRN, com a UFESA, com o IFRN, para que identifiquem esses projetos de extensão, projetos de pesquisa, que eles se transformem em empresas, né? Tem uma potencialidade enorme. E aí isso é só realmente um grão de areia do trabalho todinho que a gente tem para desenvolver. De expectativas de trabalho, né, de alguns projetos, ações para esse segundo semestre. O principal, maior, é o próprio evento GoRN, né, dias 7 e 8 de novembro, mas tem um outro grande evento que também vai ser no Centro de Convenções, na prévia do Go, que se chama L Summit, que é exatamente na estratégia da interiorização da inovação. Sim. Que o L Summit é o ecossistema local de inovação. Sim. Então, é um summit, é o encontro dos ecossistemas locais de inovação de todo o Brasil. Que bacana. Então, a gente convida muita gente do Brasil, um evento para 1000 pessoas. Que vai ser aonde? No Centro de Convenções também. Nossa. Um grande desafio lá. Nossa. A parte logística. Mas é um evento muito grande, é o maior do Brasil nessa temática de ecossistema. Tem alguns convidados internacionais para esse evento. É um nível top, realmente. E a gente tem várias outras ações ao longo do ano, algumas acelerações que a gente faz com as empresas, né? Capacitações, workshops. E aí o que eu sugiro é ficar de olho no Instagram, Isso. tanto do Sebrae quanto do GoRN Lab, né? Para acompanhar todas essas ações que a gente faz ao longo do ano. Que bacana, vale a pena. Você que tem empresa, tem ideia vale tanto quanto empresa, né? Exatamente. Pode se tornar. A empresa começa numa ideia. Começa numa ideia, exatamente. Você que tem empresa, que tem ideia, fique ligado no Sebrae, fique ligado no Instagram, vá lá pessoalmente, é recebido tranquilamente, né? Gratuitamente. Toma um cafezinho, toma uma água, tem lá, bate um papo, a gente vai estruturando a ideia para se transformar numa empresa. Que bacana! Estamos encerrando então esse Conversa de Botequim especial em empreendedorismo, uma conversa ótima
com Eugênio Espíndola. Fazer um registro aqui, não comentou agora, mas mandou aqui pro meu zap, horas antes do programa, Alain Araújo. Um abraço, Alain. Amigo seu, abraço, Alain, que comentou que estudou com você. Exatamente, realmente e que ia tentar acompanhar o programa. Mas aí o trabalho corre. Ele vê a gravação. Ele registrou no zap. Valeu, Alain. Abração pra você. Uma pessoa massa. Agradecer aqui novamente a João Hélio Cavalcante e a Eduardo Viana por viabilizar esse programa. Agradecer ao Eugênio, obrigado. Estou à disposição. Ótimo programa, perfeito. Bacana. Mês que vem tem outro programa especial, Conversa de Botequim Empreendedorismo. E amanhã, o Conversa de Botequim tradicional. Vou entrevistar o médico Genibaldo Barros, que aos 98 anos publicou um livro no começo desse ano, já foi secretário de saúde do estado, vice-governador, enfim, 98 anos com muita história para contar. Amanhã, aqui no Bardalos. Um grande abraço a todos e todas, até o próximo Conversa de Botequim Empreendedorismo e até o Conversa de Botequim de amanhã. Um grande abraço.